Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso pãozinho que já sai do forno recheado. E fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar nessa receita. Vamos lá para o passo a passo? Aqui na minha cidade, em Vitória da Conquista, Bahia, vende polvilho doce e polvilho fermentado, e eles se parecem demais. E para identificar, a moça lá, quando a gente compra 1 quilo, meio quilo, ela coloca um D de polvilho doce e um F, informando que é polvilho fermentado ou polvilho azedo. Hoje eu vou usar 1 quilo de polvilho doce. E para identificar, como eu já falei, ela tem que colocar as letras. Eu não tive o cuidado de pegar, manchou minha mão toda, já lavei e não saiu. E para fazer essa receita aqui, eu vou colocar minhas mãos nas luvas, para que os pãezinhos não fiquem manchados. Para o recheio do nosso pãozinho, vamos precisar de bacon e queijo mussarela. Aqui eu tenho 300 gramas de bacon e 300 gramas de queijo mussarela. Eu cortei em cubos. E para que você tenha noção aí do peso, tá entre 12 a 13 gramas cada cubo aqui. A mesma coisa o queijo. Escreva aí no seu caderninho. Quando você for cortar o bacon, remova a capa. Não faça nenhum tipo de salgado com a capa, porque quando você for comer ali, ele não fica tão delicado, sabe, pessoal? Então, sempre remova. E essa capinha aqui, eu sempre falo isso, não jogue fora, não. Quando você for fazer o seu almoço durante a semana, você coloca, ou então quando você for fazer uma feijoada. Essa capa aqui, ela dá um sabor todo especial no nosso feijão. E agora eu vou guardar no freezer, e durante a semana, quando eu for fazer o meu feijão, eu coloco. Eu vou fritar o bacon e não precisa colocar nenhum tipo de gordura. Frite no fogo baixo. Para a massa, 1 quilo de polvilho doce, 5 ovos, 200 gramas de manteiga, tem que ser manteiga, viu, pessoal? 1 colher de sopa rasa de sal e 400 ml de leite. Esse leite aqui eu vou colocar junto com o polvilho, mas eu só vou fazer isso depois que ele estiver fervendo. E a manteiga você tem que colocar junto aqui, ó, para ferver junto. O sal, e agora eu vou levar para ferver. E o objetivo aqui, pessoal, de colocar o leite quente é para que a massa fique escaldada. É uma espécie de cozimento, sabe? Aí chega um momento em que você consegue pegar na massa, ela está bem morninha, e esse é o momento para você colocar os ovos. Não coloque os ovos junto com o leite fervendo. Você tem que deixar a massa esfriar um pouco. Enquanto você mistura, a massa esfria. E, gente, olha só a cor das minhas mãos. Gente do céu, ainda bem que é por dentro. Pessoal, eu sempre falo isso aqui. A textura da massa depende do tamanho do ovo. E eu não falo essas coisas para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento. Porque às vezes você pode assistir aí vários vídeos e colocar a quantidade que a pessoa lhe falou e você falar, fulana ali daquele canal passou a receita errada. Mas não passou, não. É porque, olha, tem ovo que pesa 53 gramas e já tem ovo que pesa 58 gramas. Então, isso aí é para que você tenha noção e conhecimento. Eu vou usar aqui, em média, ó, em média aqui, eu vou usar 270 gramas de ovos. 8 gramas eu vou considerar que seja as cascas. Então, anote isso daí, tá bom? Já tá quase no ponto. E é misturando desse jeito. Aqui eu já misturei por uns 5 minutos. Ela vai mudando a textura, sabe? Existem duas maneiras para você perceber que a massa ela já deu ponto. Quando você estiver fazendo esse movimento aqui, e você vai ouvir um som de bolhas, pluft, sabe? Pluft. E a outra forma, quando você pegar
e fizer assim, ó, uma bola, ou qualquer um outro modelo aqui, você modelar do jeito aí que você quiser e não vai grudar na palma de suas mãos, eu vou dividir essa massa em porções de 80 gramas. Aqui eu tenho 21 unidades com o peso de 80 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 62 gramas. Agora eu vou modelar. Pegue uma porção, coloque um pedaço de bacon e um pedaço do queijo e feche, como se fosse uma trouxinha. Quando você perceber que fechou, já está bom. Vou fazer assim com todos. Prontinho, pessoal, os nossos pãezinhos já estão recheados e modelados. E você pode rechear e modelar com o recheio aí de sua preferência. Agora escreva uma dica aí no seu caderninho. Esse é um tipo de massa que enquanto você está modelando os pãezinhos, ela resseca, fica assim, ó, totalmente lisa. E se você for finalizar, não vai grudar. Observe, se eu pegar o queijo aqui, ó, ele fica assim, grudado, pouquíssimo queijo. Então o que é que eu faço? Eu pincelo com um pouco de água, apenas água, pessoal, não precisa nada não, só água mesmo, tá? E boto o queijo aqui, observe que ele cola. Aí aperte um pouquinho e pronto, olha só. Essa forma aqui, ela está untada apenas com margarina. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela e eu passei aqui, ó, no lado mais grosso do ralador. Agora eu vou levar para assar. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E o tempo de forno até que eles fiquem dourados. E o queijo mussarela aqui, eles vão ficar bem douradinhos, vocês vão amar o resultado. Prontinho, pessoal, os pãezinhos, eles já estão em uma temperatura que eu consigo pegar. E para colocar nas embalagens, você escolhe aí a embalagem de sua preferência. Eu tenho esse saco aqui, saco de papel, vocês compram em lojas que vendem produtos para a festa ou em casas de embalagens. Ai, gente, o cheiro aqui tá tão bom, eu vou experimentar esse aqui. Olha, a qualidade desse salgado. Gente do céu. Que pãozinho maravilhoso. Vocês precisam fazer aí. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.